A passagem que agora ocupará nossa atenção é uma das mais solenes da Epístola aos Hebreus, sim, de todo o Novo Testamento. Provavelmente poucas almas regeneradas a leram atentamente, sem serem movidas por temor e tremor. Professores descuidados frequentemente se sentiram inquietos em sua consciência ao ouvirem sua linguagem inspiradora de temor. Ela fala de uma classe de pessoas que foram altamente privilegiadas e foram singularmente favorecidas, mas que, longe de terem melhorado suas oportunidades, as perverteram miseravelmente, que trouxeram vergonha e opróbrio à causa de Cristo, que estavam em uma condição tão desesperadora que era impossível renová-las novamente para o arrependimento. Bem convém a cada um de nós elevar sinceramente o coração a Deus, suplicando-lhes que nos impeça de cometer tal naufrágio da fé. Como talvez a maioria de nossos leitores saiba, os versículos diante de nós provaram ser um dos campos de batalha teológicos mais acirrados dos séculos. É neste ponto que as mais acirradas disputas entre calvinistas e arminianos foram travadas. Aqueles que acreditam ser possível que um verdadeiro cristão peque e se afaste da fé, a ponto de cair em desgraça e se perder eternamente, recorreram com confiança a esses versículos como prova de sua teoria. É muito preocupante que sua teoria os tenha influenciado tanto que se tornaram incapazes de examiná-la imparcialmente e ponderar cuidadosamente seus diversos termos. Com suas mentes tão influenciadas por suas visões de apostasia, eles presumiram que esta passagem descreve o verdadeiro Filho de Deus, que ao dar as costas a Cristo, acaba perecendo. Mas as Escrituras ordenam a examinar todas as coisas. 1 Tessalonicenses 5:21. Isso exige algo mais do que uma investigação superficial e apressada do que é reconhecidamente uma passagem difícil. Se por um lado os arminianos têm se mostrado muito propensos a interpretar esta passagem com seu dogma não bíblico da apostasia de um cristão, preciso confessar que muitos calvinistas não conseguiram lidar com sucesso e interpretar satisfatoriamente os pontos mais complexos desses versículos. Eles estão certos ao afirmar que as Escrituras ensinam de forma enfática e inequívoca a preservação divina e a perseverança humana dos santos, assim como também apontaram sabiamente que a palavra de Deus não se contradiz e não pode se contradizer. Se o nosso Senhor afirmou que as suas ovelhas nunca perecerão, João 10:28, então certamente Hebreus 6 nos ensinará que algumas delas perecem, se por meio do apóstolo Paulo o Espírito Santo nos assegura que nada pode separar os filhos do amor do Pai. Romanos 1:28. Então, sem dúvida, a porção que temos diante de nós não declara que algo fará. Nem sempre é fácil encontrar a perfeita consonância entre uma passagem e outra passagem da Escritura, mas devemos nos apegar à harmonia e integridade infalíveis da verdade de Deus. A principal dificuldade relacionada à nossa passagem é certificar-se da classe de pessoas que se refere. O Espírito Santo está descrevendo almas regeneradas ou não regeneradas. Em seguida, é preciso determinar o que significa se eles se desviarem. Por último, o que denota é impossível renová-los novamente para o arrependimento. Antecipando nossa exposição, temos plena certeza de que o desvio mencionado aqui significa uma rejeição deliberada, completa e definitiva de Cristo, um pecado para o qual não há perdão. Da mesma forma, entendemos que a impossibilidade de renová-los novamente para o arrependimento anuncia que sua condição e situação estão além da esperança de recuperação. Por causa disso, os calvinistas geralmente afirmam que esta passagem trata de meros professos, mas, em contrapartida, há duas objeções insuperáveis. Primeiro, os meros professos não têm nada de que se desviar. Segundo, os meros professos nunca foram renovados para o arrependimento. Além da controvérsia que esses versículos suscitaram, muitos os têm utilizado de forma injustificada. Acredito que a má interpretação dessa passagem também causou em muitos casos extrema angústia mental a duas classes de pessoas, aos professos nominais, e após cair em grave pecado foram despertados para uma reflexão séria, e aos verdadeiros cristãos, ao sucumbirem ao poder da doença mental, afundando em um estado de letargia espiritual, sendo levados a transgressões da lei divina, como aos que Davi e Pedro cometeram. Isso lançou obstáculos quase intransponíveis no caminho de ambos, o pedido de buscar refúgio e se pegar a esperança proposta no Evangelho. Tudo isso torna ainda mais necessário que investiguemos cuidadosamente o significado da passagem. Quando corretamente compreendida,
Ela não corrobora nenhuma das falsas conclusões que foram extraídas dela, mas se mostra como qualquer outra parte das escrituras inspiradas, útil para ensinar, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, bem adequada para gerar cautela e de forma alguma capaz de induzir ao desespero. Dr. John Brown. Antes de tentarmos elucidar as dificuldades mencionadas acima, preparar o terreno para a nossa exposição desses versículos, cujo conteúdo tanto intrigou muitos recorrendo. Mais uma vez, a condição de espírito em que esses cristãos hebreus haviam caído. Eles haviam se tornado insuficientes para ouvir, inábeis na palavra da justiça, Hebreus 5,13, incapazes de mastigar alimento forte, Hebreus 5,14. Esse estado acarretava consequências extremamente perigosas. Os hebreus haviam se tornado mornos, negligentes e inertes. O evangelho, antes tão precioso para eles, tornaram-se monótono e vago. As perseguições e o desprezo de seus compatriotas eram um fardo pesado sobre o qual gemiam e sobre o qual não desfrutavam de comunhão com o Senhor Jesus. Trevas, dúvidas, melancolia, indecisão, consequentemente uma conduta na qual o poder do amor de Cristo não se manifestava, os caracterizavam. Ora, se continuassem nesse estado, qual seria o resultado? Senão a apostasia? O esquecimento de si persiste, terminaria em rejeição, a apatia em antipatia, a infidelidade em infidelidade. Tal era o perigo que enfrentavam, e se sucumbissem a ele, seu estado seria desesperador. Não havia outro evangelho a ser pregado, nenhum outro poder para resgatá-los e elevá-los. Eles tinham ouvido e conheciam a voz que diz: Vinde a mim, eu vos darei descanso. Eles haviam professado crer no Senhor que morreu pelos pecadores e tê-lo escolhido como seu Salvador e Mestre. E agora estavam esquecendo e abandonando a rocha de sua salvação. E deliberadamente e voluntariamente continuassem nesse estado, corriam o risco de impenitência final e endurecimento de coração. A exortação deve ser vista em conexão com as circunstâncias especiais dos hebreus. Após a rejeição do Messias por Israel, o evangelho havia sido pregado aos judeus pelos apóstolos e os dons e o poder do Espírito Santo haviam sido manifestados entre eles. Os hebreus haviam aceitado o evangelho do Redentor, crucificado e agora glorificado, que enviou do céu o Espírito, um sinal de sua exaltação e uma garantia da herança futura. Tendo assim entrado na esfera da manifestação da nova aliança, qualquer um que abandonasse voluntariamente só poderia recair naquela fase do judaísmo que crucificou o Senhor Jesus. Não havia outra alternativa para ele senão prosseguir para o pleno conhecimento do sacerdócio celestial de Cristo e para a aceitação e adoração do crente, por meio do mediador no santuário celestial, ou voltar à atitude não dos israelitas piedosos antes do Pentecostes, como João Batista e aqueles que esperavam pela redenção prometida, nem mesmo a condição daqueles por quem o Salvador orou, pois não sabem o que fazem, mas a um estado de inimizade consciente e voluntária contra Cristo, e ao pecado de rejeitá-lo e expô-lo à vergonha pública, conforme diz Adolphe Sarpiste. O perigo a que essa inércia espiritual expunha aos hebreus era tal que justificava a linguagem mais forte de repreensão e censura. A apostasia de Cristo era um passo mais fácil e natural para um judeu do que para um crente gentil, porque o caminho estava sempre aberto e os convidava, como homens, a retornar àquelas associações que outrora carregavam consigo a santificação exterior do nome de Jeová, e que somente o poder da graça os havia capacitado a renunciar. Quando as realidades celestiais se tornaram inoperantes em suas almas, a imagem visível ainda estava diante deles, e aqui residia o perigo de que lhe prestarem a homenagem de suas almas. Se não houvesse um exercício habitual de seus sentidos espirituais, o poder de discernimento não poderia permanecer. Eles chamariam o mal de bem e o bem de mal. A ignorância que brota da negligência espiritual inicia seu próprio castigo de embotamento apático na mente outrora que era clara e rouba do espírito seu poder de detectar os métodos astutos do diabo. Somente na presença de Deus que o cristão pode exercer suas energias espirituais com eficácia. Permanecer em Cristo afirma nós nessa presença. Não pode haver erro mais infeliz para um crente do que separar por hábito mental o conhecimento adquirido do Cristo vivo. A fé morre imediatamente quando separada de seu objeto. O conhecimento é de fato precioso, mas o conhecimento de Deus é algo progressivo. Colossenses 1:10. A experiência extrema de um cristão em progresso é a de contínua iniciação.
Com a perspectiva cada vez mais ampla, ele tem uma compreensão diária cada vez mais profunda da graça na qual está firmado e na qual é cada vez mais estabelecido pela palavra da justiça. Uma fé clara e crescente nas coisas celestiais era necessária para preservar os cristãos judeus da recaída. Retornar ao judaísmo era abandonar Cristo, que havia deixado sua casa desolada. Mateus 23 e 38. Tratava-se de cair em desgraça e colocar-se não apenas sobre a maldição geral da lei, mas também sobre aquela impecração particular que trouxe a culpa do sangue de Jesus sobre a nação reprovada e cega de seus assassinos. Deve-se salientar, no entanto, que é tão fácil e a atração é tão real para um cristão gentil retornar ao mundo do qual o Senhor chamou, quanto era para um cristão judeu voltar ao judaísmo. Na mesma proporção em que o cristão deixa de andar com Deus diariamente, o mundo obtém poder sobre seu coração, mente e vida, e a continuidade na mundanidade está repleta das consequências mais terríveis e fatais. Pois é impossível para aqueles que uma vez forem iluminados. Versículo 4. Aqui o apóstolo continua a digressão que começou em Hebreus 5:11. O parêntese tem duas divisões. A primeira, Hebreus 5:11 a 14, é repreensível. A segunda, Hebreus 6:1 ao 20, é uma exortação. No capítulo 6, ele exorta os hebreus a dois deveres: progredir na caminhada cristã, o versículo 1 a 11, e perseverar nela, dos versículos 12 ao 20. A primeira exortação é proposta nos versículos 1 e 2 e qualificada no versículo 3. O motivo para a obediência é extraída do perigo da apostasia, ao qual estamos expondo no versículo 4 ao 6. O pois inicial do versículo 4 indica a estreita conexão de nossa passagem atual com a que a precede imediatamente. Ela tira uma conclusão de que o apóstolo vinha dizendo em Hebreus 5:11 ao 14. Isso implica o se no versículo 3. Aponta um aviso solene contra a continuidade de sua atual indolência. Traça um contraste terrível com a possibilidade do versículo 3. O apóstolo observa a retrogressão dos hebreus com consternação. Ele vê nela o perigo de uma apostasia completa, confirmada, deliberada e irrecuperável da verdade. Ele os contempla à beira de um precipício. Portanto, levanta a voz e com veemência, mas com amorosa seriedade, os adverte contra um mal tão terrível. E três coisas exigem nossa atenção cuidadosa ao nos aproximarmos de nossa passagem. As pessoas aqui mencionadas, o pecado que cometem e a condenação pronunciada sobre elas. Ao considerar as pessoas mencionadas, é de suma importância notar que o apóstolo não diz nós, que outrora fomos iluminados, nem mesmo vós, mas sim aqueles. Em nítido contraste com eles, ele diz aos hebreus: amado, estamos persuadidos de coisas melhores a vosso respeito. Depois, quando o apóstolo declara sua esperança e convicção a respeito desses hebreus, de que eles não eram como aqueles que haviam descrito antes, nem como aqueles que se desviaram para a perdição, ele o faz com base em três razões pelas quais eles se diferenciavam deles. Primeiro, que eles tinham coisas que acompanhavam a salvação, isto é, coisas das quais a salvação é inseparável. Nenhuma dessas coisas, portanto, ele atribui àqueles que descrevem nesse lugar, esses versículos 4 ao 6. Pois se o tivesse feito, elas não teriam sido para ele um argumento e evidência de um fim contrário, de que estes não se desviaram e pereceriam como aqueles. Portanto, ele não atribui nada a este aqui no texto, que acompanha a salvação de forma peculiar. Segundo, eles o descrevem por seus deveres de obediência e frutos da fé. Este era o seu trabalho e labor de amor para com o nome de Deus, conforme o versículo 10. Por meio disso também ele os diferencia daqueles no texto, a respeito do quais ele supõe que eles podem perecer eternamente, o que estes frutos da fé salvadora e do amor sincero não podem fazer. Terceiro, ele acrescenta que na preservação daqueles ali mencionados, a fidelidade de Deus estava em questão. Deus não é injusto para esquecer, pois eram aqueles a quem ele se referia, aqueles que estavam interessados na aliança da graça, com relação à qual somente há algum compromisso com a fidelidade ou justiça de Deus para preservar os homens da apostasia e da ruína. E se aplica igualmente a todos os que são incluídos na aliança, mas aqueles mencionados no texto, ele não supõe tal coisa e, portanto, não indica que a justiça ou fidelidade de Deus estivesse, em alguma forma, empenhadas em sua preservação, mas sim o contrário. Isso aí é uma citação do Dr. John Owen. É pouco preciso designar como meros professos aqueles descritos nos versículos 4 e 5. Eles eram uma classe que havia desfrutado de grandes privilégios, além de quaisquer outros que agora
acompanham a pregação do Evangelho. Diz que aqueles que aqui retratados possuem as 5 vantagens, que contrasta com as 6 coisas enumeradas no versículo 1 e 2, pertencem ao homem da carne sobre o judaísmo. 5 é o número da graça e as bênçãos aqui mencionadas pertencem à dispensação cristã. Contudo, eles não eram verdadeiros cristãos. Isso fica evidente pelo que não é dito. Observe que não se fala deles como os eleitos de Deus, como aqueles por quem Cristo morreu, como aqueles que nasceram do Espírito. Não se diz que foram justificados, perdoados, aceitos no amado. Não se fala nada sobre sua fé, amor ou obediência. No entanto, essas são as próprias coisas que distinguem um verdadeiro filho de Deus. Primeiro, eles foram iluminados. O sol da justiça brilhou com cor em suas asas. E, como diz Mateus 4,16, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiará. Diferentemente dos pagãos que Cristo não visitou durante seus dias na terra, aqueles que ouviram sua voz foram maravilhosamente e gloriosamente iluminados. A palavra grega para iluminado aqui significa dar luz ao conhecimento por meio do ensino. É assim traduzido pela Septuaginta em Juízes 13:8, 2 Reis 2:2. O apóstolo Paulo a usa para tornar manifesto ou trazer à luz em 1 Coríntios 4:5 e 2 Timóteo 1:10. Satanás cega a mente daqueles que não creem para que a luz do evangelho não lhe resplandeça, 2 Coríntios 4:4. Isto é, para que não lhe seja dado o conhecimento dele. Assim, iluminado aqui significa ser instruído na doutrina do evangelho, de modo a ter uma compreensão clara dele. Na passagem paralela em Hebreus 10:26, diz que as mesmas pessoas receberam o conhecimento da verdade. Trata-se, contudo, apenas de um conhecimento natural das coisas espirituais, como que se adquire ouvindo ou lendo, assim como alguém pode ser iluminado ao se dedicar ao estudo específico de uma das ciências. Isso fica muito aquém da iluminação espiritual que transforma, conforme 2 Coríntios 13:18. Um exemplo de uma pessoa não regenerada sendo iluminada, como aqui, encontra-se no caso de Balaão, em Números 24:4. Em segundo lugar, eles provaram o dom celestial. Provar é ter uma experiência pessoal em contraste com o mero relato. Provar não inclui comer, muito menos digerir e transformar em alimento o que foi provado, pois sua natureza sendo discernida apenas dessa forma pode ser recusada assim, embora gostemos de seu sabor e aroma, por alguma outra consideração. As pessoas aqui descritas, então, são aquelas que até certo ponto compreenderam e apreciaram a revelação da misericórdia, como os ouvintes em solo pedregoso receberam a palavra com a alegria transgressente. Isso aí é John Way falando. O provar contrasta com o comer de João 6:50-56. Há divergências de opiniões sobre se o dom celestial se refere ao Senhor Jesus ou à pessoa do Espírito Santo. Talvez não seja possível sermos dogmáticos a esse respeito. Na verdade, a diferença é sutil, pois o Espírito está aqui para glorificar Cristo, que veio do Pai por meio de Cristo, como o dom da sua ascensão ao seu povo. Se a referência for ao Senhor Jesus, seriam passagens pertinentes se for ao Espírito Santo, Atos 2:38, Atos 8:20 e por aí em diante. Pessoalmente, inclinamos-nos mais para a última interpretação. Esse dom divino é aqui descrito como celestial, porque vem do céu e conduz ao céu, em contraste com o judaísmo. Deste dom, esses apóstatas provaram ou tiveram experiência. Compare com Mateus 27:34, onde provar se opõe ao alto de beber. Aqueles em questão tiveram um conhecimento do Evangelho, a ponto de obterem tal medida da sua bem-aventurança, que agravou grandemente seu pecado e condenação. Uma iluminação disso é encontrada em Mateus 13:20-21. Terceiro, eles foram feitos participantes do Espírito Santo. Primeiro, deve-se ressaltar que a palavra grega para participantes aqui é diferente daquela usada em Colossenses 1:12 e 2 Pedro 1:4, onde cristãos verdadeiros estão em foco. A palavra aqui significa simplesmente companheiros, referindo-se ao que é externo em vez de interno. Deve-se observar que este item é colocado no centro dos 5, isso porque descreve o princípio animador de outros 4 que são todos efeitos. Esses apóstatas nunca haviam nascido do Espírito, muito menos seus corpos eram seus templos. 1 Coríntios 6:19. Também não cremos que este versículo ensine que o Espírito Santo tenha em algum momento operado neles. Caso contrário, Filipenses 1:6 seria contradito ou seria algo contraditório. Significa que eles haviam participado do benefício de suas operações e manifestações sobrenaturais. E ilustra isso. Citamos abaixo o Dr. John Brown,
É atualmente provável que o escritor inspirado se refira principalmente aos dons e operações miraculosas do Espírito Santo, pelas quais a dispensação primitiva do cristianismo era administrada. Esses dons não se restringiam de forma alguma àqueles que eram transformados pela renovação de suas mentes. As palavras de Nosso Senhor em Mateus 7, 22, 23 e de Paulo em 1 Coríntios 13, 1 ao 2 parecem indicar que a posse desses dons por homens não regenerados não era incomum naquela época. Em todo caso, mostram claramente que a posse desses dons em um estado não regenerado não era de modo algum incompatíveis. 4. Provaram a boa palavra de Deus. Entendo por essa expressão a promessa de Deus a respeito do Messias, a essência de tudo. Merece nota que esta promessa é chamada por Jeremias, com grande ênfase de aquela boa palavra. Provar então esta boa palavra de Deus, experimentar que Deus tem sido fiel à sua promessa, desfrutar na medida em que um homem convertido pode desfrutar das bênçãos e vantagens que fluem do cumprimento dessa promessa. Provar a boa palavra de Deus parece ser simplesmente desfrutar das vantagens da nova dispensação, conforme diz Dr. John Brown. Uma confirmação adicional de que o apóstolo está se referindo aqui àquilo que esses apóstolos testemunharam do cumprimento da promessa de Deus é obtida em uma comparação com Jeremias 29:10. Depois de completados 70 anos na Babilônia, eu os visitarei e cumprirei a minha boa palavra para com vocês, fazendo-os retornar a este lugar. Observe como o apóstolo ainda se mantém fiel à palavra provar, para melhor nos permitir identificá-los. Eles não poderiam dizer com Jeremias: encontrei as tuas palavras e as comi. Jeremias 15:16. É como se ele dissesse: não falo daqueles que receberam alimento, mas daqueles que provaram a ponto de desejá-lo como leite puro e crescer com ele. Um exemplo solene de alguém que apenas provou a boa palavra de Deus é encontrado em Marcos 6:20. Pois Herodes temia João, sabendo que ele era um homem justo e santo, e o observava, e quando o ouvia, fazia muitas coisas e o ouvia com prazer. Quinto, e os poderes do mundo vindouro, ou era vindoura. A referência aqui é a nova dispensação que seria inaugurada pelo Messias de Israel, de acordo com as profecias do Antigo Testamento. Corresponde a estes últimos dias de Hebreus 1:2 e contrasta com o tempo passado ou a economia mosaica. O Messias dele não era outro senão o Deus poderoso, e maravilhosas e gloriosas, estupendas e únicas, e foram as suas obras miraculosas. Esses poderes da nova era são mencionados em Hebreus 2 e 4, cujos comentários remetemos o leitor. Desses poderosos poderes, esses apóstolos haviam provado ou experimentado. Eles foram testemunhas pessoais dos milagres de Cristo e também das maravilhas que se seguiram à sua ascensão, quando tais manifestações gloriosas do Espírito foram concedidas. Assim eles estavam sem desculpa. Evidências convincentes e conclusivas lhe foram apresentadas, mas não houve fé correspondente em seus corações. Um exemplo solene disso encontra-se em João 11, 47 a 48. Se eles se desviarem da fé. A palavra grega aqui é muito forte e enfatiza, e é enfática, ainda mais forte do que é usada em Mateus 7, 27. Onde se diz a casa construída sobre areia, e grande foi a sua queda. Trata-se de um completo afastamento da fé, um abandono total do cristianismo. É virar as costas deliberadamente à verdade revelada de Deus, uma rejeição completa do Evangelho. É naufragar na fé. 1 Timóteo 1,19. Este pecado terrível não é cometido por um mero professo nominal, pois ele não tem realmente nada do que se afastar, a não ser um nome vazio. A classe aqui descrita é aquela que teve a mente iluminada, a consciência despertada, os afetos movidos em grande medida, e ainda assim nunca foi trazida da morte para a vida. Nem são os cristãos que se desviaram da fé que estão em questão. Não se trata simplesmente de cair em pecado ou estar naquele pecado. O maior pecado que um homem regenerado pode cometer é a negação pessoal de Cristo. Pedro foi culpado disso, mas foi renovado para o arrependimento. É a renúncia total a todas as verdades e princípios distintivos do cristianismo, e isso não secretamente, mas algo aberto que constitui a apostasia. Se eles se desviarem. Esta não é uma tradução justa. Foi dito que o apóstolo não afirmou aqui que tais pessoas se desviaram ou se desviam, mas que se o fizessem, a consequência seria que não poderiam ser renovados para o arrependimento. As palavras trazidas literalmente são: e se desviaram, o contudo caíram. O apóstolo, obviamente, insinua que tais pessoas poderiam, que tais pessoas de fato se desviaram.
Por desviar-se, devemos entender claramente o que é comumente chamado de apostasia. Isso não consiste em uma queda ocasional em pecado real, por mais grave e agravado que seja, nem na renúncia a algum dos princípios do cristianismo, mesmo que esse seja de inconsiderável importância, mas em uma renúncia aberta, total e determinada a todos os princípios constituintes do cristianismo e um retorno a uma religião falsa, como a de judeus ou pagãos incrédulos, ou a infidelidade aberta, ou a impiedade aberta. É impossível, se eles desviarem, renová-los novamente para o arrependimento. 4 perguntas aqui exigem resposta. O que significa renovados para o arrependimento? O que significa renovados novamente para o arrependimento? Porque tal experiência é impossível. Para quem isso é impossível? Arrependimento significa uma mudança de mentalidade. Mateus 21, 29 e Romanos 11, 29 estabelecem isso. Mais do que um ato mental, pois a consciência também atua levando à contrição e à autocondenação. Não nos regeneramos, é simplesmente o funcionamento da natureza nos filhos de Deus, é operado pelo Espírito Santo. Este último é evangélico, sendo uma das coisas que o acompanham a salvação. O primeiro não é o sendo a tristeza do mundo que produz a morte. Esse tipo de arrependimento ou remorso recebe um exemplo solene no caso de Judas. Mateus 27, 3 ao 5. Tal foi o arrependimento dos apóstolos. O verbo grego para renovar, que não ocorre em nenhum outro lugar do Novo Testamento. Provavelmente restaurar teria sido melhor, pois a mesma palavra usada na Septuaginta para um verbo hebraico que significa renovar no sentido de restaurar. Lamentações 5:21, Salmo 103:5. Joséfo aplica isso à renovação do templo. Mas o que significa renovar para o arrependimento? Ser renovado é uma expressão figurativa que denota uma mudança, uma grande mudança para melhor. Ser renovado a ponto de mudar a mente de uma pessoa expressa uma alteração importante e vantajosa de opinião, caráter e serviço. E tal alteração as pessoas mencionadas sofreram em um período anterior. Elas estavam em estado de ignorância a respeito das doutrinas e evidências do cristianismo e foram iluminadas. Elas desconheciam a excelência e a beleza da verdade cristã e foram levadas a provar o dom celestial. Elas interpretam erroneamente as profecias a respeito do Messias e desconheciam seu cumprimento e, naturalmente, eram estranhas à influência energética que a revelação do Novo Testamento exerce. Foram levados a ver que essa boa palavra se cumpriu. Foram tornadas participantes dos privilégios externos e submetidas a energia peculiares da nova ordem das coisas. Sua visão, seus sentimentos e suas circunstâncias foram materialmente transformados. Quão grande é a diferença entre um judeu ignorante e fanático e a pessoa descrita na passagem anterior. Ele havia se tornado, por assim dizer, um homem diferente. Ele não havia se tornado, de fato, no sentido do apóstolo, uma nova criatura. Sua mente não havia sido tão transformada a ponto de acreditar seriamente na verdade como ela é em Jesus. Mas ainda assim, uma grande e, na medida em que foi possível, uma mudança completa havia ocorrido. Agora é impossível renovar novamente para o arrependimento aqueles que abandonaram totalmente a revelação cristã. Algumas coisas são impossíveis em relação à natureza de Deus, como o fato de ele não poder mentir ou perdoar o pecado sem satisfazer a sua justiça. Outras coisas que são possíveis à natureza de Deus tornam-se impossíveis por seus decretos ou propósito. Veja 1 Samuel 15, 28 ao 29. Ainda outras coisas são possíveis ou impossíveis em relação à regra ou ordem de todas as coisas que Deus estabeleceu. Por exemplo, não pode haver fé sem ouvir a palavra. Romanos 10, 13 ao 17. Quando Deus não expressa mandamentos sobre as coisas do dever, nem designa meios para sua realização, elas devem ser consideradas impossíveis, como, por exemplo, não há salvação sem arrependimento. Lucas 13, 3. E então, em relação a nós, elas são absolutamente impossíveis e devem ser consideradas assim. E esta é a impossibilidade aqui principalmente pretendida. É algo que Deus não nos ordenou nem que nos esforçássemos, nem designou meios para alcançá-los, nem prometeu nos auxiliar nisso. Portanto, é algo que não temos razão para buscar, tentar ou esperar, por ser impossível segundo qualquer lei e regra ou constituição de Deus. O apóstolo não nos instrui mais sobre a natureza dos eventos futuros, mas sim sobre o nosso próprio dever em relação a eles. Não nos cabe esperar orar ou nos esforçar pela restauração de tais pessoas ao arrependimento. Deus nos dá uma lei nessas coisas, não a si mesmo. Pode ser possível com Deus
pelo que sabemos, se não houver contradição nisso, com qualquer uma das propriedades sagradas de sua natureza. Apenas ele não quer que esperemos tal coisa dele, nem designou nenhum dos meios para que o tentemos. O que ele fizer devemos aceitar com confiança, mas o nosso próprio dever para com tais pessoas chega ao fim, e de fato elas se colocam completamente fora do nosso alcance. Essa é uma citação do Dr. John Owen. É preciso observar cuidadosamente que em toda essa passagem de Hebreus 5:11 em diante, o apóstolo está falando de seu próprio ministério. Nas mãos de Deus, seus servos são instrumentos pelos quais ele opera e por meio das quais ele realiza seu propósito evangelístico. Assim, Paulo pode dizer corretamente: eu vos gerei pelo evangelho. 1 Coríntios 4:15. E novamente: meus filhinhos, por quem sofro novamente até as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Gálatas 4:19. Portanto, os servos de Deus, por meio da pregação do evangelho, renovaram para o arrependimento aqueles que mencionados em Hebreus 6:4. Mas eles haviam apostatado, haviam repudiado totalmente o evangelho. Era, portanto, impossível para os servos de Deus renová-los novamente para o arrependimento, pela razão suficiente de que não tinham outra mensagem para lhes proclamar. Não tinha outro evangelho em reserva, nenhum outro motivo para apresentar. Cristo crucificado havia sido colocado diante deles. A ele agora denunciavam como impostor. Não havia nenhum outro nome pela qual pudessem ser salvos. Sua renúncia pública a Cristo tornou seu caso sem esperança, no qual diziam respeito aos servos de Deus: deixe-nos em paz. Era agora a ordem deles. Compare com Judas 22. Se era ou não possível para Deus, em consonância com sua santidade, envergonha-nos a nossa passagem não decide, visto que para si mesmo crucificam de novo o Filho de Deus. Versículo 6. Se é apresentado para mostrar a gravidade de seu terrível crime e a impossibilidade de serem renovados para o arrependimento. Ao renunciarem à sua profissão cristã, declararam que Cristo era um impostor, assim tornaram-se irrecuperáveis. Tentar qualquer outro argumento com ele seria como jogar pérolas aos porcos. Com este versículo deve-se comparar cuidadosamente passagem paralela em Hebreus 10, 26 ao 29. Esses apóstatas haviam recebido conhecimento da verdade, embora não um conhecimento salvador dela. Depois pecaram voluntariamente. Houve uma negação deliberada e aberta da verdade. A natureza de seu pecado específico é chamada de pisar o Filho de Deus e considerá-lo, o sangue da aliança, como algo profano. Isto é, considerar aquele que estava pendurado na cruz como um malfeitor comum. Para tais pessoas não resta mais sacrifício pelos pecados. O caso delas é desesperador no que diz respeito ao homem, e o autor acredita que tais pessoas também foram abandonadas por Deus, visto que crucificam para si mesmo o Filho de Deus novamente e o expõem à vergonha pública. Eles se identificam assim com os que o crucificaram. Eles nutriam e professavam sentimentos que, se ele estivesse na terra e em seu poder, os induziriam a crucificá-lo. Eles os expuseram à infâmia, fizeram dele um exemplo público, fizeram mais para a desonra de Jesus Cristo do que os seus assassinos. Eles nunca professaram reconhecer a sua missão divina, mas esses apóstolos fizeram tal profissão. Eles fizeram uma espécie de teste do cristianismo e, após o teste, o rejeitaram. Tal advertência era necessária e bem calculada para despertar os hebreus indolentes sobre a economia do Antigo Testamento por meio de tipos e profetas. Eles haviam obtido vislumbre da verdade a respeito de Cristo, chamada de a palavra do princípio de Cristo. Sobre essas sombras e vislumbres, eles foram criados sem conhecer seu pleno sacrifício, até serem abençoados com a plena luz do Evangelho, aqui chamada de perfeição. O perigo a que estavam expostos era o de afastarem do terreno onde o cristianismo os colocou e se acomodarem ao judaísmo. Fazer isso significava reentrar naquela casa que Cristo havia deixado desolada, e seria unir forças com seus assassinos e assim crucificar para si mesmo o Filho de Deus novamente. Por sua apostasia, expô-la a uma vergonha pública. Podemos acrescentar que a palavra grega aqui para crucificar é mais forte do que a geralmente usada, que significa crucificar para cima. A atenção é, portanto, direcionada para a ereção da cruz na qual o Salvador foi exposto ao escárnio público. Considerando a passagem como um todo, é preciso lembrar que nem todos que professaram receber o Evangelho nasceram de Deus. A parábola do semeador demonstra isso.
A inteligência pode ser informada, a consciência examinada, os efeitos naturais despertados, e ainda assim não haver raiz neles. Nem tudo que reluz é ouro. Sempre houve uma multidão mista que acompanha o povo de Deus. Além disso, existe no verdadeiro cristão o velho coração que é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Portanto, ele precisa constantemente de advertências fiéis. E tais advertências Deus tem dado em cada dispensação. Gênesis 2:17, Levítico 26, Mateus 3:8 e etc. Finalmente, que fique claro que, embora as Escrituras falem de forma clara e positiva sobre a perseverança dos santos, trata-se da perseverança dos santos, não de professos não regenerados. A preservação divina não se dá apenas em um estado de segurança, mas também em uma conduta e disposição santa. Somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Somos guardados pelo Espírito que opera em nós, um espírito de total dependência, renunciando à nossa própria sabedoria e força. E o único lugar de onde não podemos cair é no pó. É para lá que o Senhor leva o seu povo, libertando de toda confiança na carne e dando-lhe a experiência de que é quando estamos fracos que somos fortes. Somente esses são salvos e estão seguros para sempre.